Olá, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Meu nome é Eli Simberg e hoje eu vou responder uma pergunta muito frequente que as pessoas me fazem aqui no canal. Ou seja, qual é a melhor versão da Bíblia ou qual Bíblia é a mais confiável? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Então, gente, eu quero responder essa pergunta por um ângulo totalmente diferente. Por quê? Porque o entendimento das Escrituras não depende apenas da melhor versão da Bíblia, apesar disso ser importante. Eu vou dar uma resposta muito mais ampla e concreta que com certeza te ajudará a compreender os reais problemas existentes. Então, se você quer realmente entender as Escrituras, antes de mais nada é preciso entender que existem alguns pontos fundamentais que devemos considerá-los antes mesmo de procurarmos a melhor versão da Bíblia. A grande maioria dos crentes não conhecem as Escrituras, mas conhecem os conceitos religiosos aparentemente baseados na Bíblia. E esse, gente, é um dos principais problemas. Coloque isso na sua cabeça, é um dos principais problemas. Então, o primeiro ponto fundamental é estarmos abertos para quê? Para nos livrar de toda a influência e manipulação teológica que aprendemos em nossas denominações religiosas antes de estudar devidamente o contexto bíblico e histórico. Eu te garanto que essa é a parte mais difícil. Por quê? Porque ela está enraizada no ego do religioso. Porém, quem conseguir superar o próprio ego, eu garanto que o conhecimento contextual bíblico fluirá. O segundo ponto fundamental é entender que a Bíblia não é um simples livro religioso que pode ser interpretado de qualquer forma ou manipulado por teólogos que visam os interesses de suas denominações religiosas. A Bíblia é um livro recheado do quê? De história e um riquíssimo mapa arqueológico. O terceiro ponto fundamental também é muito importante e por isso preste atenção no que eu vou te dizer agora. Preste muita atenção. A Bíblia não deve ser entendida e estudada somente através de cursos teológicos. Entenda que as religiões têm suas próprias teologias e teorias que contradizem umas das outras e o próprio contexto bíblico. Por isso vemos uma verdadeira guerra de versículos bíblicos em debates teológicos. Entenda que o nosso conhecimento bíblico deve servir para quê, gente? Para filtrar as teologias, a fim de sabermos o que está certo ou errado nelas. Uma prova disso é visto nas sinagogas dos judeus bereanos, que você conhece muito bem, que receberam Paulo e Silas e foram mais nobres do que os judeus que estavam em Tessalônica. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, ou seja, se o que Paulo e Silas ensinavam estava de acordo com o contexto bíblico. E lembre-se que não existia naquela época esse negócio de Novo e Velho Testamento, não é mesmo? Agora, olhando para as doutrinas religiosas, vemos claramente que os valores, gente, estão invertidos e que a teologia é utilizada para filtrar a Bíblia e manipular as pessoas. Por isso, quando você estuda teologia, você deve estar consciente de que você está estudando o quê? Você está estudando conceitos denominacionais e não necessariamente a Bíblia em seu contexto. Como consequência desses estudos equivocados, vemos inúmeras discussões patéticas, nos meios religiosos e inúmeras versões atualizadas da Bíblia que cooperam para isso. Infelizmente, muitos líderes e teólogos fizeram da Bíblia o quê? Um grande negócio
e a cada período lançam novas versões revisadas, corrigidas, atualizadas, e isso, gente, não passa de pirataria em defesa de antigas heresias ensinadas na igreja. Um exemplo disso, que a maioria das pessoas não sabem, são os colchetes e parênteses que encontramos nos evangelhos e escritos apostólicos. Quando encontramos um texto na Bíblia escrito entre colchetes e parênteses, sabemos que ele foi acrescentado pelo tradutor católico ou protestante. Essas palavras, gente, não foram escritas diretamente pelos autores dos livros. Porém, na teologia católica é dito que são a palavra de Deus revelada à igreja e por isso foram acrescentadas como complemento a esses livros. Ou seja, se trata de manipulações dos tradutores para forçar uma doutrina ou um conceito. Um exemplo disso vemos na genealogia de Yeshua. Veja que interessante. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli. Note que Jesus não era filho de José como se cuidava no sentido de adoção, de filho adotivo, como dizem os dogmas do catolicismo e protestantismo. Porém, Yeshua era filho na carne de Yosef com Miriam. Está escrito acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo o quê? Segundo a carne. Então, se você quiser entender melhor a genealogia de Yeshua, assista aqui no canal o vídeo Jesus, o filho de José, para compreender de forma ampla as profecias e o poder de Deus através da ação do Espírito Santo. Então, gente, a história comprova que na teologia é mais fácil fazer o quê? Mudar a Bíblia do que os conceitos teológicos equivocados. Em outras versões atualizadas da Bíblia, não existe mais os colchetes ou parênteses, pois agora o que aconteceu? Os acréscimos dos tradutores se tornaram parte da obra literária. Considere que desde muito tempo, gente, a Bíblia tem sofrido pequenos ajustes por pessoas tendenciosas que trocam aí as palavrinhas com o intuito, de justificar uma doutrina errada ou colocar em dúvida o que estava correto. Alguns textos em hebraico também, tá, gente, sofreram manipulações sutis, principalmente aqueles que dão uma melhor compreensão sobre quem? Sobre o Messias, Então, os conceituados rabinos conhecidos como Ramban ou Maimônides, e Akiva ben Yosef também contribuíram para essas alterações. Não foi só no catolicismo. Por outro lado, no judaísmo foi desenvolvido um sistema de estudo em que a interpretação rabínica e seus escritos moldam a fé e a vida judaica, e não exatamente o texto bíblico. Então, ao invés de manipular massivamente os textos bíblicos, como estão fazendo no cristianismo, o judaísmo tem sua coletânea de livros contendo debates e interpretações rabínicas que são estudados nas escolas judaicas. Existe uma diferença nisso. Como consequência disso, a Bíblia judaica serve apenas para quê? Ela serve apenas como um simples ponto de referência no judaísmo, enquanto que o Talmud, e os outros livros rabínicos definem a atual fé judaica. Um outro detalhe interessante é que no judaísmo, por exemplo, o livro de Daniel deve ser estudado na presença de um rabino, assim como antigamente no catolicismo era dito aos fiéis que não lessem a Bíblia. Por quê? Porque eles ficariam loucos. Então, no livro de Daniel, encontramos provas incontestáveis sobre o Messias ter vindo antes da destruição do templo e de Jerusalém, enquanto que no catolicismo, o contexto bíblico judaico fere o quê?
os dogmas e doutrinas descontextualizadas da igreja. Então aí você vê, né? Como parte da manipulação religiosa cristã, foram criadas então as divisões da Bíblia, conhecidas como Velho e Novo Testamento. E para você compreender os fatos históricos, eu disponibilizei uma palestra especial contando a história da divisão da Bíblia. E você poderá assisti-la como um complemento desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser bom para você. Você poderá acessar o link desse vídeo aqui nesse cartãozinho que está aparecendo na sua tela. Na palestra, eu apresento os dados históricos que comprovam a manipulação dos antigos religiosos e os conceitos que contribuíram para o quê? Para a criação de 3 maiores erros no conjunto bíblico. Então, se você realmente quer entender o contexto bíblico, sem ser manipulado por religiões, é importante que você apague de sua memória e se livre dos 3 principais títulos que só servem para o quê? Para confundir os leigos. O primeiro título é chamado de Velho Testamento. E, igualmente, o segundo é semelhante e chamado de Novo Testamento. Gente, apague isso da memória agora. A partir de hoje, esqueça isso. No contexto bíblico, em hebraico, vemos que Deus faz alianças. Porém, os tradutores cristãos mudaram o termo aliança para testamento. E para piorar ainda mais, eles atribuíram o testamento como sendo os divisores, gente, dos livros bíblicos. Lembre-se que a única Bíblia utilizada por Yeshua e pelos apóstolos para ensinar a palavra de Deus era aquela que o mundo cristão resolveu chamar aí atualmente do quê? De Velho Testamento. Agora veja que o apóstolo Paulo foi muito específico ao dizer para os romanos, para os gentios, que pertence aos israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória e as alianças e a lei, o culto e as promessas. O apóstolo Paulo está falando sobre diversas alianças, lei, culto, promessas, gente. Em nenhum lugar dos escritos apostólicos você encontra alguém fazendo menção à Bíblia judaica como sendo um conjunto de livros velhos, obsoletos, ou para ser usado apenas o que interessa deles. Não! As alianças de Deus não têm absolutamente nada a ver, gente, com divisão da Bíblia, dos livros bíblicos. Porém, você verá Paulo escrevendo também aos romanos que o evangelho, olha só, o evangelho é pregado pelos profetas, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, você pode ver que está errado esse conceito de Novo e Velho Testamento. Por quê? Porque esses termos fazem parte de uma manipulação ideológica tendenciosa. Você consegue entender isso? Por isso, eu recomendo que você assista também à palestra que apresento a Constituição Divina para entender melhor as leis de Deus e o que os próprios discípulos ensinavam. Você verá os grandes problemas causados por teólogos que tentam filtrar a Bíblia através de manipulações tendenciosas e criam doutrinas descontextualizadas com base em versículos isolados que jogam, por exemplo, os ensinos de Paulo contra as leis de Deus e contra os ensinos do próprio Yeshua. As religiões reconstruíram o muro da separação. Então hoje você vê todo tipo de doutrinas para transformar gentios em judeus, ou cristãos querendo converter judeus às instituições religiosas que de forma manipulada chamam de igreja. Então, como acabamos de ver, o primeiro e o segundo erro inserido na Bíblia são o quê? Os termos chamados de Velho e Novo Testamento, que contribuem
para as divisões religiosas e desacordos doutrinários. Agora, vejamos o terceiro grande erro inserido na Bíblia, que de igual modo é muito prejudicial. Veja isso. Veja aqui um mapa tendencioso da Palestina. Você acha que o título está correto? Gente, isso pode parecer uma bobagem, né? Assim como os termos Novo e Velho Testamento. Porém, como estamos vendo, o substituir o nome da nação bíblica de Israel por Palestina é o mesmo que assassinar toda a história e a arqueologia secular, não só a bíblica. Conforme eu demonstrei com base em fatos históricos no vídeo que apresento a breve história da Palestina, o título desse mapa é completamente fake e tendencioso. Uma grande mentira. Essa ideia de chamar Israel de Palestina nasceu na época do Império Romano. Inclusive, o imperador Adriano mudou até mesmo o nome de Jerusalém para Aelia Capitolina, né? Com a intenção de acabar com a história de Israel e dos judeus. Como parte da manipulação política romana, foi no catolicismo que desenvolveram aí a famosa teologia da substituição, que até hoje tem contribuído para o antissemitismo até mesmo dentro das igrejas reformadas, das igrejas evangélicas. Inclusive, gente, ainda hoje você encontra muitos católicos e evangélicos dizendo que os judeus, né, não são mais o povo escolhido de Deus. Por quê? Porque mataram Jesus e que Deus, né, não tem mais planos futuros específicos para a nação de Israel e por aí vai. Por isso, o desejo da maioria dos cristãos é converter os judeus ao cristianismo, ao invés de entender o quê? Os planos bíblicos de Deus. As pessoas continuam lutando por uma causa ideológica, religiosa e não pelo contexto bíblico. Se Moisés, veja que interessante, se Moisés, Jesus e os profetas bíblicos aparecessem hoje aqui pregando a palavra de Deus, como fizeram no passado, dificilmente eles seriam aceitos no judaísmo, no cristianismo ou no islamismo, ou sei lá, ou qualquer outra religião. Aí você olha para o caso, né, das duas testemunhas lá do Apocalipse, e aí você vai entender o porquê eles serão o quê? Mortos. E por que o povão distribuirá presentes uns aos outros quando isso acontecer? Então, aqui você percebe, presta atenção, que não se trata de uma melhor versão da Bíblia, quando na realidade é a teologia quem define os conceitos e manipula os fiéis ignorantes. Essa é a realidade. Note que a Bíblia é um conjunto de livros históricos que estão em perfeita harmonia com a história secular. E, inclusive, ela é utilizada por historiadores e arqueólogos em suas pesquisas, gente. Agora, apesar da Bíblia ser um conjunto de livros históricos, ela também contém o quê? A palavra de Deus, revelada aos profetas que relataram em seus livros os acontecimentos literais que envolvem as nações da terra, Israel e a justiça de Deus. Lembre-se que algumas visões ou figuras proféticas e apocalípticas são tratadas pela teologia ou pela filosofia como simples figuras de linguagens, metáforas, hipérboles, e quando a teologia aplica as regras da linguagem, abre-se então as portas para a criatividade e a espiritualização do quê? De versículos. Veja que Deus revelou aos profetas muitas coisas que aconteceriam há séculos ou há milênios que estavam por vir. E por causa da limitação do conhecimento daquela época, não era possível que os profetas explicassem com exatidão as suas visões. Por isso, eles descreveram o que viram, né, com base no que conheciam. Então, você verá animais com vários olhos, vários chifres, né, e por aí vai. Agora, olhe para a tecnologia que existia há 100 anos atrás e veja o que existe hoje.
Imagine Deus te dando uma visão de como será o mundo daqui a 500 anos. Como você pode explicar sua visão se o que você está vendo ainda não existe? Pense nisso. Você está vendo uma coisa literal. Então perceba que a visão profética é literal. Porém, os personagens ou as figuras são descritos conforme nosso conhecimento limitado. E por isso, não podemos sair espiritualizando versículos e criando teorias fantasiosas, ou seja, fantasias espiritualizadas. Não podemos ignorar a literalidade das visões bíblicas, mesmo que a forma que são contadas tenha figura de linguagem. Note que foi por causa da espiritualização de versículos isolados ou por ignorar os textos proféticos e históricos que surgiram inúmeras heresias, como por exemplo a própria teologia da substituição. E atualmente aí as duas casas de Israel, conhecida também como efraimitas, que está arrebanhando milhares de seguidores. Pessoas que acham que estão entendendo o contexto, mas não estão. Por isso é importante que você tenha o conhecimento do contexto bíblico, dos costumes e da cultura judaica e da história secular para que possa compreender melhor as escrituras, gente. Isso é uma questão de lógica. Sendo assim, agora eu quero responder rapidamente à pergunta inicial. A melhor Bíblia é a mais antiga que você poderá encontrar, e se você tem dificuldade para entendê-la por causa da difícil escrita, basta você utilizar o quê? Um dicionário, simples assim. Assim você também fará o quê? Uma atualização em seu português. Você poderá também, gente, adquirir a Bíblia Judaica completa no site do Ensinando de Sião. Basta acessar o link na descrição desse vídeo e obter o seu exemplar. A Bíblia Judaica Completa é uma versão que resgatou os nomes originais dos personagens bíblicos e também ajuda o leitor a compreender o contexto bíblico judaico. Talvez ela ainda não seja a melhor versão, porém, através dela você conseguirá entender a ligação dos ensinamentos de Yeshua e dos apóstolos com o conceito bíblico judaico original. E falando em conceito bíblico judaico original, eu gostaria de mencionar um último detalhe importantíssimo que faz toda a diferença no entendimento das Escrituras. Ou seja, não basta você falar grego ou hebraico se você não conhece os conceitos bíblicos judaicos e os planos proféticos de Deus para a nação de Israel. As maiores confusões teológicas cristãs surgiram por causa dos conceitos gregos, e uma prova disso é a própria hermenêutica. Então, se você quiser entender melhor sobre esse assunto, basta assistir também o vídeo que falo sobre o perigo da hermenêutica bíblica. Então, agora é só você seguir essas regrinhas que eu te apresentei e se livrar dos conceitos religiosos equivocados. Sendo assim, seja bem-vindo à fonte de águas puras e aproveite para mergulhar bem fundo no contexto bíblico judaico e histórico. Um forte abraço daqui de Jerusalém e nos vemos no próximo vídeo.